Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre um grande filósofo alemão. Nós vamos falar sobre Immanuel Kant. Então, Kant é conhecido por seus textos que são de difícil leitura, de difícil compreensão. Então, a tarefa nossa nessa aula é auxiliar você, estudante do Enem, estudante aí dos diversos vestibulares, a conseguir compreender mais facilmente a sua teoria. Então, vamos lá? Então, Immanuel Kant será tratado nessa aula de forma a atender aqueles que estudam a teoria do conhecimento e também a atender aqueles que estudam sobre a ética kantiana, aí apresentando a vida e a obra de Immanuel Kant. Então vamos lá. Kant nasceu em Königsberg, em 1724. Ele estudou teologia na Universidade de Königsberg, cursou ciências e filosofia, obteve doutorado, tornou-se professor efetivo em 1770 e faleceu em 1804, aos 80 anos. Então, percebam que quando ele se tornou professor, ele já estava com mais de 45 anos de idade. Então, Kant, ele decidiu dedicar-se muito aos estudos. Ele passava horas estudando dentro de uma biblioteca. Então, depois dos 45, que ele foi escrever suas primeiras grandes obras. Antes disso, ele sobrevivia, ele tinha seu sustento de aulas particulares, só depois que ele foi tornar-se um professor universitário. Então vamos lá, Kant ele era uma pessoa íntegra, extremamente digno, sistemático, disciplinado, metódico, pontual, desprendido e determinado. Então, se nós pegarmos aí os livros que tratam sobre Kant, sobretudo os livros aí do ensino médio, eles gostam de destacar, quando falam da vida e obra de Kant, essa questão da pontualidade de Kant, dele ser uma pessoa metódica e disciplinada. Então, dizem que lá na pequena cidade de Königsberg, as pessoas da cidade estavam acostumadas com essa rotina de Kant. Então, ele tinha um horário para ir para a biblioteca, ele tinha um horário para sair da biblioteca, ele fazia uma caminhada no final da tarde, e dizem que as pessoas chegavam ao ponto de ajustar seus horários de acordo com o momento em que ele via Kant. Tão pontual que ele era, Se ele estivesse saindo ou indo para a faculdade, as pessoas já sabiam que horas eram, por exemplo. Então, ele possuía uma saúde fragilizada, então fazia essas caminhadas para cuidar da sua saúde, e possuía 1,52 m de altura. Então, encontramos no livro aí que ele era considerado uma pessoa de baixa estatura, Lia muito e era um orador cativante, e ele foi perseguido pelo rei Guilherme II em virtude de suas ideias envolvidas no livro A Religião nos Limites da Razão Pura. Então, Immanuel Kant, nós vamos ver, é um filósofo aí moderno que estava naquela fase da modernidade onde estava acontecendo aquela famosa separação entre fé e razão. Então, se víamos antes de uma filosofia medieval onde fé e razão estavam juntas, estavam misturadas, as duas formas, os filósofos daquela época medieval tentavam conseguir conciliar fé e razão. Agora aqui nós temos uma separação entre fé e razão. E por esse motivo ele incomodou lá o governante da época ao adentrar nesses assuntos aí que interferem nas questões religiosas. Então, suas principais obras, sobre a forma e os princípios do mundo sensível e do mundo inteligível, Então, isso foi aí o seu texto que ele apresentou no concurso para professor efetivo. Depois, a Crítica da Razão Pura, 1781, a Crítica da Razão Prática, 1788, e a Crítica dos Juízos, 1790. Então, na Crítica da Razão Pura, ele apresentou a sua teoria do conhecimento, é o que nós vamos ver nessa aula. A Crítica da Razão Prática, nós veremos em outra aula, quando ele apresentou a sua ética, como devemos agir. E a Crítica do Juízo, ele começou a tratar questões relacionadas aí com o homem e sua vida em sociedade. Então, temos aqui a nossa linha do tempo, só para que possamos aqui nos orientar. Então, nós falávamos que nós tivemos aqui os grandes filósofos clássicos antes de Cristo, Platão, Aristóteles, depois aqui os filósofos medievais, e aqui, com Galileu Galilei, René Descartes, nós podemos começar a pensar aqui no início da modernidade. Então, muitos consideram que a modernidade começou aqui com o discurso do método sobre o método de René Descartes lá na Holanda.
a maioria dos estudantes de filosofia, dos estudiosos, acreditam que a modernidade começou aqui. Outros, principalmente, sobretudo, na teoria do conhecimento. Alguns já acreditam que a modernidade começou aqui, com Immanuel Kant. Mas essa é uma discussão teórica, que não é o mais importante agora, é só entendermos que o Kant estava inserido aqui no contexto da modernidade, que, como eu disse, já estava nessa fase onde havia uma preponderância da razão, uma separação entre fé e razão. Bom, vamos falar um pouco sobre a filosofia kantiana. Então, quando se estuda Kant, observa que temos duas fases, né? Duas fases relativas aos próprios estudos de Kant. A fase pré-crítica e a fase crítica. Então, a pré-crítica caracteriza pelo racionalismo dogmático, com base na tradição cartesiana. Então, o Kant ainda estava estudando, ainda estava com base naquela tradição de Descartes, né? A tradição de buscar o conhecimento verdadeiro através do método, o método cartesiano. E nessa época ele foi influenciado por Leibniz e Wolff. Bom, e a fase crítica? Então, sobretudo aí depois que ele começou a atuar como professor titular, depois aí de ter os seus estudos aí sobre John Locke, Hume, né, filósofos empiristas, até então ele vinha estudando Descartes, que era um racionalista. Depois que ele estudou Locke e Hume, que são filósofos empiristas, ele começou a querer compreender qual era essa relação, né, entre a razão e entre a sensação. Então, ele começou a fase crítica, que era a tentativa de superar essa dicotomia que existia entre empirismo e racionalismo, né? Então, tínhamos alguns filósofos que achavam que era possível encontrar o conhecimento verdadeiro através da razão e outros a partir da sensação. Então, a crítica kantiana é uma tentativa de superar essa dicotomia. Então, o seu objetivo era superar o dogmatismo, buscando pela investigação dos fundamentos do conhecimento e das motivações humanas. Então, quais foram as 4 questões essenciais da filosofia para Kant? Primeiro, o que eu posso saber? Então, aqui foi a sua obra A Crítica da Razão Pura. Depois, o que eu devo fazer? Encontramos aqui a sua obra A Crítica da Razão Prática. E depois, na Crítica do Juízo e outras obras, o que eu posso esperar e o que é o ser humano, que são as questões afetas ao homem aí na sua vida em sociedade. Bom, vejamos sobre a Crítica da Razão Pura. Então, ela é a obra fundamental de Immanuel Kant. Ela apresenta a sua teoria do conhecimento, ou epistemologia, né? Então, nós vamos compreender o que o Kant acreditava que ser a forma de encontrar o conhecimento verdadeiro. Ele elabora a filosofia transcendental, ou seja, a teoria sobre as condições da possibilidade do ser humano conhecer o mundo. Então, como que o ser humano pode conhecer o mundo? Como que ele pode conhecer as coisas? Para Kant, o que está presente no ser humano torna possível que ele conheça o mundo e as coisas. Então, o que está presente no ser humano? É a razão e essa capacidade de conhecer através dos sentidos. Então, ele busca o conhecimento verdadeiro e confiável, ultrapassando a mera especulação e alcançando a verdade através da ciência. Então, Kant, na sua obra A Crítica da Razão Pura, ele diz que o homem possui 2 tipos de juízo, os juízos analíticos e os juízos sintéticos. Então, o que são os analíticos? Eles têm uma relação com a razão. O Kant chama de juízos a priori, indubitáveis. Então, são juízos que a razão consegue conhecer, né, sem experiência nenhuma, e eles não geram dúvidas. Eles são universais, eles são necessários. O homem sempre pensa antes, né, de ter uma sensação, ele consegue pensar num objeto ou em algo. Eles não produzem conhecimento novo e se restringem à análise do objeto. Então, o exemplo, o triângulo é uma figura de 3 ângulos. Quando o homem pensa num triângulo, em qualquer lugar que ele esteja do mundo, não tenha dúvida que esse triângulo vai ter 3 ângulos. Sem ele ver o triângulo, ou sem ele tocar no triângulo, ele consegue saber que vai ter 3 ângulos. É claro que esse conceito do triângulo é universal. O triângulo ele pode apresentar formas diferentes, ângulos diferentes, mas o conceito de triângulo é aquele objeto que tem 3 ângulos. Bom, e os juízos sintéticos?
eles dependem da experiência. Então, Kant diz que ele é a posteriori, o homem conhece depois que ele tem a experiência. Então, ele é fruto de generalizações das experiências. Então, o homem vai fazendo as experiências e, a partir dali, ele generaliza, no sentido que ele viu acontecer 1, 2, 3, N vezes, e aí ele acredita que sempre vai acontecer daquela forma porque ele fez esse experimento, ele teve essa experiência. Ele acha que isso pode ser contestado, né? Não necessariamente vai se repetir sempre daquela forma, e ele falou que depende das sensações, e essas sensações também podem variar com o tempo. Então, o exemplo seria dizer que todo ser humano é um animal, é um ser social. Se pensarmos assim, dentro da ideia de Kant, isso pode mudar, isso é variável, isso depende da experiência. Se você pegar um homem que vive numa sociedade que está todo mundo em paz, todo mundo trabalhando, tudo funcionando normalmente, ele vai achar, pela experiência dele, que o ser humano é um animal social, né? Vive em comunidade, um ajudando o outro. Agora, se você pensar um homem que está vivendo no meio de um conflito, de uma guerra civil, onde ele está vendo várias atrocidades, pensando em pessoas morrendo, se você perguntar para ele se o homem é um animal social, talvez ele vai dizer que não, né? Como foi Hobbes quando ele vivia lá na Inglaterra, num contexto de guerra. Bom, então, na crítica da razão pura, esses juízos teriam valor científico e filosófico, sendo indubitáveis, ao mesmo tempo que poderiam produzir ideias ou conhecimentos novos sobre o mundo. Eles seriam, assim, condições de possibilidade de toda e qualquer verdade. Kant considera necessário unir razão e experiência, racionalismo e empirismo em um mesmo e único conhecimento. Então, para Kant, se juntasse o conhecimento a priori da razão, aquilo que a razão pode conhecer sozinho, junto com a experiência, né, confirmado pela experiência, aí sim nós teríamos um conhecimento verdadeiro. Então, o Kant ele fez o que nós podemos chamar de uma revolução copernicana no pensamento. Então, o que foi isso? Se você encontrar essa ideia na sua prova, né, o que foi uma revolução copernicana no pensamento? Kant propôs que a filosofia, antes de buscar conhecer o mundo, procurasse conhecer o ser humano, buscando descobrir quais são os seus atributos, características e condições quanto sujeito cognoscente. Então, o sujeito cognoscente é aquele sujeito que conhece as coisas. Quais seriam as condições de possibilidade? O que a razão é capaz de conhecer? Então, ele exemplificou usando a imagem da Revolução Copernicana, dizendo que, da mesma maneira que o modelo tradicional de cosmos considerava que o Sol girava ao redor da Terra, e Copérnico sugeriu que o movimento era inverso, a Terra girando ao redor do Sol, não era o indivíduo que deveria se adaptar ao objeto a ser conhecido, mas o objeto a ser conhecido que se deveria adaptar às condições do indivíduo de conhecê-lo. Então, ele tirou o foco do objeto, né, que até então, desde Descartes, focava-se no objeto, né? O Descartes falava que nós deveríamos pegar o objeto, conhecimento, dividir ele em pequenas partes, conhecer essas pequenas partes para conhecer o corpo, o todo. Podemos pensar no corpo humano, por exemplo. Agora, ele trouxe o foco para o indivíduo. Então, Kant estabeleceu a definição de sujeito transcendental, que consiste na própria condição humana que é comum a todos. Então, o sujeito transcendental para Kant é composto pelo entendimento, que é a razão, e a sensibilidade, que são os sentidos. E o conhecimento nasce do trabalho conjunto entre essas duas esferas humanas, que fornece as condições de possibilidade para a experiência e o pensamento. Então, vamos ver aqui nesse desenho, fica fácil compreender nesse esqueminha, né? Como que era antes e depois de Kant. Então, antes de Kant, o foco estava no objeto conhecimento. E o sujeito que estava de fora, né, um sujeito ou vários sujeitos, poderia conhecer um objeto. Agora mudou. Então, o sujeito que conhece, né, quais são as razões, as condições de possibilidade de conhecer, nós vimos que é a razão e a sensação, e utilizando isso, ele vai conhecer os diversos objetos, né, do mundo, os diversos objetos da vida. Então, ele fez essa revolução copernicana no pensamento. Bom, nós sabemos que existem 3 caminhos para o conhecimento: o racionalismo, o empirismo e o criticismo kantiano. Vamos ver, né, o que seria cada um desses. Então, primeiro, racionalismo.
O racionalismo é uma doutrina filosófica que defende que o conhecimento somente pode ser adquirido pelo meio da razão, do pensamento humano. Então, o processo de conhecimento, segundo essa doutrina, né, que tem como expoente René Descartes, não ocorre por meio da experiência dos sentidos. Foge de engano, uma vez que duas pessoas podem perceber a mesma realidade de formas distintas. Apenas a razão, a partir de um método sistematizado, permite ao ser humano alcançar verdadeiramente verdades universalmente aceitas. Então, de acordo com o método racionalista, né, nós estamos vendo aqui a corrente racionalismo, o filósofo deveria assumir passos bem definidos por meio de princípios lógicos inatos e que fundamentariam as verdades. Ok? O outro meio, né, que podemos conhecer é o empirismo. De acordo com a posição empirista, o conhecimento verdadeiro pode ser adquirido através das experiências. Então, as impressões da realidade obtidas pelos sentidos são enviadas à mente, onde o pensamento as organiza, originando as ideias, né, que são cópias das impressões e experiências que a pessoa obtém nesse mundo sensível. Embora a razão atue na formação do conhecimento, as ideias, há um predomínio da experiência para a sua formulação. Então, o sujeito cognoscente apreende a realidade do objeto, alcançando a verdade a partir dos seus 5 sentidos. De acordo com o empirismo, a mente humana é uma tábua rasa, uma folha em branco, em que não existe nenhuma ideia inata, sendo as ideias escritas, né? Elas são gravadas nessa folha à medida que nós vamos experimentando os objetos e as coisas no mundo. E o que o Kant fez, então? O que é o criticismo kantiano? Então, o Kant realizou uma importante revolução em relação às teorias formuladas até então sobre a possibilidade do conhecimento. Para ele, o conhecimento começa com a experiência e termina com a razão. Então, experiência e razão, uma completando a outra, e ambas construindo juntos as ideias sobre o mundo. A experiência recolhe dos objetos seus dados sensíveis, e então a razão trabalha com esses dados, levando à construção das ideias, produzindo com isso o conhecimento. Com Kant, pela primeira vez na história da filosofia, considerou-se a experiência e a razão trabalham juntas para que as ideias sejam formadas, em uma posição que seria a superação dessa dicotomia racionalismo-empirismo. Então está aí a importância de Kant para a teoria do conhecimento. Então, o que seria a metafísica kantiana? Então, se a metafísica antes, né, a metafísica clássica, estava preocupada em questões como a imortalidade da alma, questões relativas a Deus ou a deuses, e outras questões aí fora da existência humana nesse mundo sensível, estava além da física, além do que nós sentimos, para Kant, a metafísica verdadeira não se põe a conhecer o número, a coisa em si, o ser por si e em si, o ser enquanto ser. Para Kant, a metafísica deve conhecer o indivíduo, debruçando sobre o sujeito cognoscente, para compreender como o conhecimento acontece. Então, para ele, o objetivo da metafísica deve ser estudar as maneiras como o sujeito encontra o conhecimento, contando com as condições a priori do sujeito cognoscente de experimentar e pensar o que foi experimentado. Então, pessoal, de uma maneira bem didática, é claro, de uma maneira bem resumida, nós trouxemos aqui o que seria a teoria do conhecimento em Kant. Também fizemos uma breve introdução, apresentando sua teoria e obra, o que não impede que o aluno faça aí as suas leituras complementares nos seus livros didáticos que você possui aí na sua casa e você possui na biblioteca disponível na sua escola ou até mesmo na rede mundial de computadores, desde que você pegue artigo científico, artigo escrito por pessoas acadêmicas. Tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula.